Seja muito bem-vindo ao seu programa matinal Manhãs da TV, um programa que está sempre consigo, de segunda a sexta-feira, onde nós temos sempre coisas fantásticas e temas muito bons para si. Porquê? Porque você é o nosso convidado de honra e nós gostamos imenso de ter a sua companhia aí desse lado. Vamos iniciar amanhã consigo e depois o resto do dia vai correr tudo bem, porque nós temos sempre coisas fantásticas. E sabe o que é que nós vamos falar hoje? Quer saber qual é os temas que nós vamos ter? Hoje nós vamos estar à conversa com a Michelle Gaspar, ela que nos vai falar acerca da mentoria financeira, mas vai-nos falar de uma área mais virada para o lado das mulheres, portanto, para nós podermos alcançar a independência financeira. E também nós depois vamos ter uma rúbrica da nossa querida Ruth Sousa, ela que nos vai falar acerca do evento, como é que nós podemos gerir tudo depois de planeado. Às vezes não é muito fácil e nós precisamos de ter sempre algumas dicas e coisas certinhas para nós podermos que tudo corra no evento conforme aquilo que nós planeamos. Então hoje nós temos uma rúbrica para si e vamos ter a Michelle também. E sem mais delongas, nós voltamos já. E agora você diz assim, volta aonde? Eu vou buscar a Michelle. Sabe porquê? Porque a Michelle está ali à nossa espera. Porque nós vamos buscá-la, porque nós queremos começar a nossa conversa. Estamos perto do Dia Internacional da Mulher, já se deu conta, não é? Então hoje nós temos um programa virado só para nós. Então vamos lá. Michelle, olá. Tudo bem? Bom tudo dia. Bem? Muito bem-vinda mais uma vez novamente aqui ao pé de nós, para estarmos juntas, não é? Juntas, vamos sim. estar juntas aqui. Hoje o nosso querido Zé não está, mas vamos estar aqui as duas, não é? E com toda a equipa do Manhãs da TV e com toda a nossa audiência que está lá em casa, não é? Verdade, É verdade. Para quem não se lembra da Michelle, não é? A Michelle é formada em gestão, não é? Exatamente. Mais virada aqui para a área da mentoria financeira. E o porquê de ter escolhido esta área? Bom, é uma paixão mesmo pessoal, ou seja, fiz um percurso eu mesma sozinha, através de vários estudos que fiz e começou com a gestão na faculdade e percebi que haviam várias mulheres que se calhar se interessavam também por este caminho, não é? E havia aqui muitas pessoas que já falavam desse assunto lá fora, mas maioritariamente eram homens. E muitas vezes parecia que não falavam para nós. Portanto, vim buscar aqui um pouco a voz feminina e aqui também com a minha história, com todo o feminismo que vem aqui por trás da minha família, para apoiar realmente as mulheres neste percurso. Neste percurso. E porquê que escolheu ajudar mais especificamente... já conseguimos perceber que havia uma voz mais masculina, não é? Era necessário algo mais feminino, mas a parte que nós vamos falar hoje, que é um pouquinho mais virada para as mulheres, não é? Sim. Nós estamos neste mês maravilhoso, mês de março, onde nós também temos o Dia Internacional da Mulher, não é? Embora o nosso dia seja todos os dias. O nosso dia é todos os dias, nós somos sempre lindas, maravilhosas, espetaculares, todos os dias, é verdade. Mas neste mês em que nós comemoramos e que viramos as coisas mais, nomeadamente a grande parte dos eventos para a parte da mulher, nós também precisamos de entender também que a parte financeira na vida de uma mulher é muito importante. É muito importante, sim. E impacta tudo, não é? As finanças acabam por impactar tudo. Para mim é uma questão de bem-estar, ou seja, vermos as nossas finanças como um cuidado próprio, ou seja, uma questão de amor próprio, tal como nós cuidamos da nossa pele, do nosso corpo, da nossa mente, cuidamos também das nossas finanças e isso impacta em tudo na nossa vida, porque a verdade é que o dinheiro está em tudo e todas as decisões que nós fazemos muitas vezes temos que pensar no lado monetário, não é? No lado financeiro, e se estivermos confortáveis com isso, estivermos à vontade com esse lado, não é? Tal como estamos à vontade com o nosso corpo, com a pessoa que nós somos, isso vai tudo correr muito melhor, ou seja, é uma tranquilidade que trazemos para a nossa vida, estarmos à vontade com o dinheiro e com as finanças. E hoje em dia as mulheres também têm uma posição na sociedade mais vista, não é? Exatamente. E também as mulheres também estão muito preocupadas também com essa área, porque essa área é uma área, conforme disse e muito bem, que é fundamental na vida de uma mulher. E muitas vezes nós, mesmo através dos nossos pais e muitas vezes também através das pessoas que estão connosco em casa, muitas vezes nós não temos alguém que nos ensina ou que nos explica, não é? Como é que nós podemos gerir as nossas finanças do dia-a-dia, como é que nós podemos fazer as nossas coisas no dia-a-dia. E às vezes é por nós vermos os nossos pais fazer, que nós vamos ganhando o hábito, não é? De fazer certas coisas, certas formas de gerir o dinheiro também em casa para as coisas, e isso também acaba por ser uma ajuda, não é? Mas muitas vezes não é o suficiente, não é? Sim. Infelizmente, cada vez mais vemos as mulheres preocupadas com esse sentido, até porque, lá está, como estava a dizer, na sociedade, temos cada vez mais um papel mais importante, por isso
essa posição também fortalece o cuidado das finanças em casa. Muitos casais até já é a mulher sempre a tratar das finanças em casa, ou seja, delegam um bocadinho à mulher e, nesse sentido, cada vez mais há procura para saber o que é e muitas vezes não temos em casa, ou seja, não fomos criados com esse mindset, com essa instrução em casa e por isso mesmo é importante falarmos mais do que nunca sobre isso, porque se não tivermos em casa, não vamos julgar os nossos pais, infelizmente também não tiveram acesso a esse conhecimento, mas cada vez mais é importante, e vemos que é cada vez mais importante saber sobre isso, estudar, aprender e trazermos para a nossa vida e para o nosso dia-a-dia. Quem sabe passarmos para a próxima geração muito mais conhecimento, com muito mais à vontade, confiança, falarmos sobre esse assunto sem tabus. Sim, sem tabus, porque antigamente havia muitas coisas e muitas situações que os nossos pais, muitas vezes até para nos proteger, não é? Para proteger os próprios filhos e as pessoas mais novas que estavam em casa, esses assuntos da área financeira não eram muito falados. Não é verdade. Mas hoje em dia eu acho que é importante, não é? Também as pessoas em casa, não é falar todos os assuntos, porque há assuntos que só diz respeito ao casal, ou que só diz respeito à mulher, ou que só diz respeito ao homem e não tem que ser partilhado com os filhos. Cada coisa tem o seu lugar, mas há certas coisas básicas, não é? Que são importantes de ser falado na família, não é? Sim. Para também as crianças, por exemplo, começarem a ter essa noção. Eu não me estou a afastar, estou só ali a dar uma curvinha e depois já entramos ali nessa parte. Muitas vezes também para as crianças também aprenderem, não é? Porque muitas vezes nós ouvimos as crianças e isso acontece muito nos supermercados, que é eu quero isto, eu quero aquilo, dá-me aquilo, ai, tens que me dar porque senão não sei o quê. Pronto, eu preciso mesmo daquilo e eu quero comprar. E se nós explicarmos à criança, olha, as coisas não são assim, não é? Nem sempre dá para comprar tudo, há outras coisas que são mais importantes. Então, às vezes uma simples forma de ele ver também como é que nós, há alturas certas para comprar essas coisas, tudo isso são pequeninas coisas que quando são tratadas no meio familiar, fica muito mais fácil da criança nascer um pouco mais confiante e já não vai chegar a um sítio e querer tudo e mais alguma coisa, não é? Embora a gente não queira que a criança entenda essas coisas na plenitude, porque ainda não é a altura disso, mas conhecer que há um tempo para tudo e há uma fase para tudo, não é? Sim, e há um contexto, ou seja, trazer para a vida, para o cotidiano e naturalizar falar sobre dinheiro, seja numa compra de supermercado, mesmo que não se possa comprar alguma coisa ou numas compras, explicar porquê e a criança também vai perceber, ok, há uma questão que é o dinheiro e o dinheiro vem de um trabalho, vem de um esforço, não é, dos pais e o que é que isso gera, ou seja, para onde é que isto pode levar, o que é que eu posso também fazer com o dinheiro, de certa forma também ver com outros olhos, não só, obviamente às vezes o não é necessário, porque não é possível, mas também ver, ok, com o dinheiro também é possível fazer tantas coisas e potencializar tantas coisas em momentos de família, momentos de qualidade para a família e, portanto, a ver os dois lados e contextualizar, porque às vezes há uma descontextualização, ou seja, as crianças sentem-se assim um bocadinho mais afastadas desses temas, mas há formas de poder trazer esse tema para a família e ser uma coisa mais natural, lá está, sem tabus, daí em diante. E nós estamos numa fase muito interessante, a esta altura, em que nós temos muita informação. Sim. Mas às vezes temos muita informação e às vezes até temos informação em excesso. E às vezes é difícil de nós conseguirmos filtrar um pouquinho aquilo que é o certo e o que não é o certo. Porque toda a gente que vai às redes sociais, aquilo que dizem lá é o certo. Para elas, não é? Mas às vezes aquele certo não se aplica para nós e muitas vezes não é o certo mesmo. Então, às vezes, porquê que é necessário o que é que, para lá em casa também conseguirem perceber o que é um mindset financeiro? Ok, então o mindset financeiro é a forma como nós pensamos sobre o dinheiro, ou seja, normalmente nós fomos criados, nós temos uma história, temos uma família e foram-nos contadas histórias, foram-nos contados, fomos percebendo, lá está, a tal relação com o dinheiro, essa contextualização que nos deram sobre o dinheiro, criou-nos crenças, ou seja, ideias que nós temos sobre o dinheiro. E o mindset nada mais é do que elevar isto, todas essas ideias que pensamos sobre o dinheiro, de uma maneira muito positiva e benéfica, em relação aqui no caso sobre dinheiro. Podemos falar sobre mentalidade, sobre vários assuntos, mas neste caso sobre o dinheiro. Ou seja, que histórias é que nos contaram sobre o dinheiro? Às vezes, se calhar, há uma crença negativa, ou seja, o dinheiro não é bom, ou alguém que nós vimos que fez alguma coisa com o dinheiro que não foi tão positiva, ou seja, temos essa ideia ou associamos o dinheiro a essa ideia e trazer aqui um bocadinho a mentalidade é reformularmos algumas vezes essas ideias e percebermos, ok, como é que eu posso ter uma relação com o dinheiro, primeiro na nossa mente, não é? Como nós nos sentimos em relação ao dinheiro, ou seja, todas essas ideias, todas essas crenças serem
positivas e ok, vermos nem tudo é uma única verdade, ou seja, há vezes que podemos utilizar o dinheiro para coisas boas, nem sempre, nem todas as pessoas o usam. Isso é perceber dessas dualidade e perceber, ok, o que é que eu acredito e o que é que eu quero passar a acreditar em relação ao dinheiro. Isso é muito importante e quando nós temos essa consciência, nós conseguimos fazer um melhor juízo de valor, não só de nós mesmos, mas daquilo que nós gastamos e como o queremos gastar. Sim. Quando nós pensamos aqui na parte da mulher, das raparigas, das jovens, quem é que precisa do mindset financeiro? Eu diria toda a gente, porque eu acho que nós fomos criados, lá está, de uma certa maneira, e sem julgamentos aqui em termos de cultura, mas era uma. Ou seja, temos uma mentalidade um bocadinho mais rija em relação ao dinheiro, ou seja, um bocadinho mais negativa. Ou seja, normalmente associamos o dinheiro a coisas negativas, ou a corrupção, ou porque vemos muitas notícias até relacionadas com isso, que não deixa de ser verdade, ou seja, elas existem, mas deixamos de associar tantas vezes o potencial que o dinheiro tem em nos trazer coisas boas. Normalmente diz que o dinheiro não traz felicidade, mas eu acho que potencializa muitas coisas que nós somos. E se nós somos bons e temos boas intenções, o dinheiro também potencializa isso. Portanto, pode proporcionar e ajudar muito em tudo e mais alguma coisa, ou seja, na nossa qualidade de vida, nas coisas que proporcionamos à nossa família, conforto, segurança, tantas coisas boas que estão associadas a este nome de dinheiro, não é? Que tantas vezes é conotado como negativo, não é? E lá está, como nós, se calhar, fomos criados com crenças mais negativas, associamos esta área sempre mais a não é tão bom, não devemos usar o dinheiro desta maneira, portanto, mudar isso... Os outros conseguem ou não. Exatamente, até associar aqui às vezes a questão da inveja, não é? Que ele tem, mas então eu não posso ter. Não, é possível para toda a gente. E transformar aqui esta mentalidade em algo natural e que talvez as nossas gerações passadas não conseguiram fazer isso por uma questão de história, não é? E que hoje talvez podemos mudar e pensarmos de maneira diferente também. Porque o dinheiro é simplesmente algo que nós usamos para trocar alguma coisa que nós que nós necessitamos e que nós precisamos. É um meio de troca. Não é nada mais, nada menos. Exatamente. E pode ser bom, pode ser mau, consoante o uso que nós o dermos. Eu perguntei-lhe há pouco qual seria a faixa etária, ou a rapariga, ou o jovem, a mulher. Porquê? Porque hoje em dia, ao contrário do que acontecia antes, as crianças e mesmo os jovens, eles lidam com dinheiro muito mais cedo. Não é? Sim. Antes, por exemplo, quando nós íamos à escola, nós levávamos os nossos filhos e nós é que pagávamos as coisas, tratávamos tudo. Hoje em dia já são eles que levam os valores para a escola, já são eles que compram as senhas, já são eles que levam o dinheiro para comer qualquer coisa durante o dia ou para ir comprar um material. Portanto, eu acho que eles acabam por mexer já na parte do dinheiro fisicamente muito mais cedo do que nós o fazíamos antigamente. Talvez sim, seja uma nova realidade e lá está, mais importante de trazermos para o seio familiar, a presença familiar, de falarmos sobre isso e falarmos sobre a importância que temos em falar sobre dinheiro, como gastar, como gerir, ou seja, como podemos fazer com o dinheiro em casa e para as coisas externas. Portanto, acho que cada vez mais os jovens precisam de falar sobre isso, sem tabus, mas se calhar cabe também aos pais, ou seja, se não era tão natural eles falarem em casa, ou não tiveram isso em casa, serem eles a começar a conversa, não é? E muitas vezes, se calhar, os jovens até pela internet e tudo mais vão querer saber mais sobre esse assunto e se calhar também vão trazer os assuntos para casa e olha, por que é que nós não falamos de dinheiro aqui em casa? Por que é que não falamos disso abertamente? Se calhar até de uma maneira mais diferente, trazem esse assunto para dentro de casa e sim, os jovens de certeza vão estar mais à frente nesse sentido. Porque como eles mexem no dinheiro muito mais cedo que nós, é necessário que eles estejam muito mais informados muito mais cedo. Exatamente. Não é? Pronto, daí também a importância do mindset financeiro, não é? Que ser um bocadinho abrangente para toda a gente, como estava a dizer há pouco a Michelle, porque exatamente eles mexem nessas coisas mais cedo, portanto acaba por ganhar um significado diferente. E como estão em várias fases, mais especificamente agora falando para as mulheres, para as raparigas, para as jovens, portanto, como nós passamos várias fases, não é? O dinheiro para nós também tem formas diferentes de ser em várias alturas da nossa vida. É verdade. É verdade. E o que eu tenho sentido com as pessoas com quem eu falo é que muitas mulheres trazem, lá está, essas histórias que tinham no passado, até porque
muitos pais ou muitas partes da família não tinham uma boa relação com o dinheiro e hoje elas querem sentir-se de maneira diferente em relação ao dinheiro, querem mudar a sua história em relação ao dinheiro, ou porque até têm traumas muitas vezes e a mentoria deixa tanto de ser uma coisa tão prática e física, onde falamos de números, mas passa a ser uma conversa muito do seio emocional e mental, ou seja, tudo o que está cá dentro de nós relacionado com o dinheiro. Portanto, eu sinto muitas mulheres hoje em dia e as jovens procurarem essa alternativa, porque se calhar cresceram onde havia escassez, onde o dinheiro não era tão abundante e querem mudar isso, querem trazer o dinheiro para a sua vida, seja de forma mais abundante e procuram essa alternativa, procuram novas formas de ver o dinheiro. Daí a importância de nós investirmos numa educação financeira. Exatamente, é muito importante e parece que pela parte da organização financeira, ou seja, realmente vermos onde gastar, quanto recebemos e onde é que estamos a gastar, mas depois toca muito nessa parte emocional, onde mexe connosco, onde o dinheiro tem a sua história dentro de nós e mexermos com isso depois acaba por elevar depois a ter confiança para poder investir, poder realmente alcançar depois uma liberdade financeira, uma independência financeira no futuro. Porque muitas vezes o que nós pensamos é o dinheiro serve para pagar as contas. Pois, normalmente parece que só serve para isso. Exato. E não é, porque quando nós aprendemos esta parte de investir na nossa educação financeira, nós também aprendemos, como diz lá, como a Michelle também diz, que ajuda a ter novas ferramentas para poupar, investir, organizar as finanças pessoais. Exatamente. Portanto, o dinheiro não serve só para pagar as contas. O dinheiro, uma das utilidades do dinheiro é para pagar as contas, sim. Mas o dinheiro tem muitas funções, não é? Porque nós, para conseguirmos poupar, temos que ter dinheiro. Exatamente. Não é? E se nós não pouparmos, não vamos conseguir investir. Exatamente, é todo um processo, toda uma cadeia. Por isso é que muitas vezes começamos por falar sobre a gestão financeira, ou seja, quanto é que nós ganhamos, quanto é que nós gastamos e depois ajustar, perceber onde é que há espaço para poder então depois poupar e investir. Investir em nós, tanto em educação, seja financeira ou noutras áreas, investir em nós e investir no nosso futuro. Por isso é todo um encadeamento em que começa pela organização financeira, mas tem aqui um percurso muito giro e que eu acho incrível, que eu vejo muitas mulheres a fazer agora, que eu acho brutal. Quando elas vão ter consigo e pedem ajuda, elas já vão com objetivos definidos para a sua vida? Normalmente elas têm um foco, ou seja, quando me procuram também têm um objetivo, mas muitas vezes nós ultrapassamos ou esse objetivo ou acaba por ser muito maior o impacto daquilo que elas estavam à espera, porque normalmente quero perceber como é que eu vou organizar a minha vida, ou porque estão no primeiro trabalho e querem realmente perceber desde logo como começar, ou mulheres mais velhas que já estão a trabalhar, mas que perceberam que não estava a correr como elas queriam e que tem que haver algo mais para além de pagar as contas. Ou então mulheres mais velhas que já têm filhos e que já estão numa fase diferente ou porque aconteceu alguma coisa na vida delas que mudou drasticamente e que perceberam, ok, eu não posso depender ou esperar que este dinheiro caia todos os meses e que possa só pagar as contas. Ou seja, tem que haver algo para além disso. Então quero começar a investir, quero começar a pensar no meu futuro porque cada vez parece que o futuro é mais próximo, ou seja, para pessoas com mais idade, então começam a pensar realmente nisso. Ok, e a minha reforma? E quando eu não trabalhar mais, o que é que eu vou fazer? Se eu vou ter dinheiro? Portanto, começam a pensar em todos esses assuntos e em cada fase ou em cada parte da sua vida, normalmente procuram mais ou menos com esse foco, mas acaba por ter um impacto depois geral e incrível nas suas vidas. Então vamos entrar mais profundamente agora. Ok. Então, para nós conseguirmos perceber exatamente como é que a Michelle pode ajudar as mulheres nesta fase, como é que se processa? Normalmente, depois de contactarem, normalmente eu faço uma abordagem onde eu passo a conhecer um bocadinho da pessoa, porque mais do que números, eu estou a falar com uma pessoa, estou a falar de uma história, de um passado, de uma pessoa incompleto, em que tem medos, tem receios, tem histórias, tem traumas, tem potencialidades, tem capacidades, muito mais do que aquilo que os números num Excel, normalmente que eu uso, vão mostrar, ou seja, muito mais do que aquela pessoa ganha X e gasta Y, é aquela pessoa tem uma história por trás. Portanto, tem vontades, tem sonhos, tem desejos diferentes de outra pessoa qualquer. Portanto, eu passo a conhecer essa pessoa. Quais são os objetivos de vida? O que é que essa pessoa gosta de fazer?
que é imprescindível para essa pessoa? Se calhar para uma pessoa que não se importa de se calhar não ir ao salão tantas vezes ou só vai cortar, fazer. Para outra pessoa é bem imprescindível ir todas as semanas, ter o cabelo arranjado. Se calhar para outras pessoas é imprescindível viajar todos os anos, fazer uma grande viagem. Para outras, se calhar, fazer alguns fins de semana fora ou fazer outras coisas que não seja viajar, mas que seja aproveitar com a família, é mais importante. Cada pessoa tem um objetivo diferente e eu gosto de conhecer a pessoa primeiro. Portanto, a primeira abordagem é conhecer a pessoa. Depois, o que eu sugiro é fazer um check-up financeiro, ou seja, pomos as contas no papel, ou no Excel, no caso, e analisarmos qual é a realidade atual dessa pessoa. Não quer dizer que seja o seu maior potencial, portanto, o que é que está a acontecer agora? Quanto é que entra, quanto é que sai, para onde é que sai, saber para onde é que o dinheiro está a ir. E realmente perceber se todas aquelas escolhas que estão lá se fazem sentido. Portanto, vermos o que é que está a funcionar. E a partir Michelle, daí, mas eu não consigo mesmo poupar dinheiro nenhum, porque tudo aquilo que eu gasto, aquilo some tudo no ordenado. Pronto, normalmente o que eu faço nesse check-up é realmente analisar para onde é que está o dinheiro. Muitas vezes nós não fazemos ideia de onde é que o dinheiro está a ir. E normalmente nesse check-up é assim um bocado assustador, as pessoas ficam assim um bocado Eu adoro tomar surpresas. o pequeno almoço fora todos os dias. Pronto, podemos ver se cabe dentro do orçamento ou se temos que ajustar. Se calhar não todos os dias. Se calhar dia sim, dia não, algumas vezes por semana. Temos que fazer às vezes alguns ajustes, é verdade. Às vezes há pessoas que estão acima das suas possibilidades. E se querem realmente poupar, se querem realmente alcançar certos objetivos, temos que ajustar. Às vezes o dinheiro não estica, é verdade. Ou então procurar novas formas de ter mais rendimento ou ganhar mais. Portanto, há sempre essa possibilidade. Para aumentar é sempre a possibilidade. Para cortar, às vezes há um limite, não é? Não eu tenho uma podemos cortar em tudo. necessidade que eu preciso de comprar roupa todos os meses. Todos os meses eu tenho que ter uma peça nova. Ok, então normalmente o que eu digo é fazermos um budget, fazemos um orçamento para todos os meses haver aquele dinheiro. Ou então fazemos um extra, não é? Tentamos fazer aqui alguma atividade por fora, ou no sentido de fazer aqui umas horas extras e esse dinheiro que ganhar vai ser exatamente para esse objetivo. Ou seja, não vai sair do ordenado original, vai sair das horas extras. Ou então fazer num orçamento haver um limite, ou seja, todos os meses eu posso gastar X por mês. E se esta peça que eu quero não dá, temos que juntar para o próximo mês para conseguir. É tudo possível. Às vezes não é uma questão de se vamos conseguir, mas de quando. É uma questão de organização, de planear, de percebermos o prazer momentâneo vale mais a pena do que o prazer daqui a uns tempos, ou seja, temos uma tranquilidade de termos à vontade financeiro e podemos fazer aquela viagem do comprar esta blusa hoje. Se calhar temos que pensar sobre isso. Se calhar, em vez de comprar uma blusa todos os meses, conseguimos fazer uma viagem daqui a alguns meses. Portanto, temos que fazer escolhas. Às vezes, o dinheiro não estica e temos que fazer escolhas. E é mesmo... o check-up financeiro traz muita luz e traz muita clarividência nesse sentido. Portanto, é uma etapa... Eu gosto de ir ao cinema. Gosto de ir ao cinema, gosto de passar um tempo com os meus amigos, não é? Só que depois, nas compras do supermercado, às vezes o dinheiro não chega para o supermercado até ao final do mês. Temos que avaliar. As compras do supermercado, por acaso, é um tópico que normalmente me procuram bastante no sentido de mas eu como e compro aquelas coisas e hoje em dia, com a inflação e com os preços a subir, as pessoas ficam muito nervosas porque não conseguem comprar as mesmas coisas que compravam antes. Às vezes temos que fazer escolhas, temos que aprender coisas diferentes. Eu adoro cozinhar e eu digo sempre, se tiverem dúvidas, têm lá coisas no armário, não sabem o que hão de fazer, mandem mensagem que eu ajudo a dar algumas dicas de receitas, porque há tantas coisas que nós podemos fazer com o que já temos, em vez de ir comprar coisas novas e que acabam depois por passar do prazo ou ficar lá no fundo da prateleira ou no fundo da despensa e que podemos fazer. Ou então, se não podemos comprar a melhor carne, podemos fazer boas comidas com pratos mais simples, com peças mais simples e podemos adaptar aqui. Michelle, eu tenho uma amiga que ela tem assim uma vida financeira espetacular. Pronto, e ela faz coisas, ela vai ao cinema, ela come quase todos os dias fora. E eu também quero fazer isso. Só que às vezes chega meio do mês e as coisas não correm como correm com ela, eu não percebo. Primeira coisa, nunca compararmos com a outra pessoa, ou seja, todas as pessoas têm uma realidade diferente. Nós realmente nunca sabemos quanto é que ganham, onde é que gastam, qual é a realidade de cada um. Portanto, nós nunca podemos comparar, mas é possível. Portanto, uma questão de organizar prioridades. É prioridade ir ao cinema, portanto, vamos dar a prioridade ao cinema. É prioridade da tal blusa, vamos dar a prioridade a tal blusa. É a viagem daqui a uns meses, vamos dar a prioridade a isso. Se tudo é importante, quer dizer que
que se calhar nada é assim tão importante. Portanto, é uma questão de prioridades. O que é melhor para ti? O que é melhor para cada pessoa? Portanto, falarmos individualmente, conhecermos a pessoa e sabermos realmente o que a pessoa quer é o primeiro passo. E conhecermos, porque há pessoas que têm vontades, desejos diferentes e valores diferentes. O que para mim é uma questão de conforto e de segurança, para outra pessoa é melhor a liberdade. Portanto, não faz muito sentido o que é para uma pessoa do que é para outra. Portanto, é muito individual, é muito, muito personalizado todo esse percurso e conhecermos. É um caminho de autoconhecimento junto com finanças nisto tudo. Portanto, é conhecermos o que é que cada um deseja e lá está. Se olhamos para uma pessoa e ela tem e pode ter, eu também posso ter. O que é que eu posso fazer por isso? Organizar. Eu quero ser uma pessoa assim, com muito dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro para fazer as minhas coisas todas e eu quero saber quanto tempo é que isso demora, Michelle. Porque pronto, porque eu vejo as pessoas, não é? Eu olho para elas e há algumas que já estão muito lá à frente. E quanto tempo é que eu demoro nesse processo? Vai depender de cada pessoa. É um processo que, ou seja, são aqui contas que são possíveis fazer e calcular quanto tempo nós precisamos para poupar, quanto é que precisamos poupar, quanto é que podemos investir e qual é o retorno daqui a X anos para até podermos parar de trabalhar, ou seja, estarmos descansadinhos, não temos de estar preocupados com dinheiro. Portanto, são tudo à base de cálculos. Mas lá está, cada pessoa começa numa fase diferente, tem condições diferentes, portanto é adaptável depois a cada pessoa. Vamos supor que a pessoa está numa fase muito boa, tem um trabalho estável, já consegue poupar algum, o próximo passo seria começar a investir, ou seja, colocar o dinheiro a trabalhar para nós. Nós trabalhamos tanto para ter dinheiro, o dinheiro também precisa trabalhar um bocadinho. Portanto, pomos o dinheiro a trabalhar e, obviamente, com os anos, com o potencial dos juros compostos, que é uma das maravilhas do mundo, fazer esse dinheiro multiplicar-se. Portanto, depois trazer esse dinheiro para a nossa vida, de forma que o dinheiro está a trabalhar e nós podemos estar a descansar. Portanto, no futuro será isso, ou seja, termos essa qualidade de vida, termos esse descanso. Michelle, eu não sei se eu estou a ficar convencida, porque é assim, a minha família sempre foi pobre, não é? Sempre, pronto, conseguimos ter as coisas mais ou menos, mas sempre foi tudo assim. Porquê comigo havia de ser diferente? Porque nós podemos fazer diferente. Nós é que fazemos a nossa história. É uma das coisas que eu mais digo para as mulheres que me acompanham. Temos histórias, temos um passado, mas nós é que construímos o nosso caminho. Sim, há obstáculos, há dificuldades, há muitas coisas que podem acontecer que podem não ser fáceis e que podem parecer que estão a dizer para nós não irmos por esse caminho. Mas nós fazemos o nosso caminho, nós fazemos isso acontecer. Portanto, se nós quisermos, nós podemos fazer melhor, podemos ganhar mais, podemos poupar mais, podemos investir, podemos viajar ao mundo, podemos fazer o que nós quisermos. Portanto, a questão financeira parece que é possível para os outros e não é para nós. É mais uma questão de mindset, é uma questão de percebermos porque é que não era possível para mim, porque é que eu não posso fazer diferente. Se calhar o que tivemos a fazer até agora, se calhar pode não ser o mais indicado para irmos por esse caminho também. Até porque, se calhar, nos ensinaram a fazer dessa maneira e não há nenhum problema. Portanto, mudarmos isso, mudarmos de perspectiva, mudarmos de caminho. E muitas das mulheres que eu acompanho perceberam isso. Não queriam continuar no mesmo caminho que os seus familiares e querem mudar. Portanto, vão começar a mudar com este passo, com a educação financeira. Vão ter uma base muito melhor para elas e para o futuro. Eu não tenho muito dinheiro para poupar, mas será que eu consigo poupar um pouquinho de cada vez ou tem que ser logo um valor muito grande? Um bocadinho de cada vez. Aqui não tem definições de quantidades, do que é bom, o que é errado, ou seja, é o que é adequado a cada um. Se eu consigo poupar 10 euros por semana ou 50 euros por mês, perfeito. Se outra pessoa consegue 100, 200, perfeito para ela também. Quer dizer que cada um está dentro da sua realidade a conseguir fazer isso. Se conseguir poupar hoje em dia é fantástico e investir ainda melhor. Às vezes é coisinhas pequeninas. Hoje em dia nós temos acesso aos investimentos e conseguimos fazer investimentos a partir de 10 euros. Porque é uma coisa facílima. Ou seja, estamos à disposição, tal como nas redes sociais, a um clique de fazer um investimento. E antigamente pensava-se que tinham que ser assim valores muito grandes, tinha que poupar X, tem que investir X. Não, hoje em dia estamos à distância de um clique. E o passo mais importante de investir e de poupar é a consistência. Continuadamente fazer esses pequenos passos. Poupar um bocadinho, investir. Portanto, consistentemente é o segredo, basicamente. E uma das formas também, nós podemos fazer isso também, por exemplo, não sei se concorda comigo, é, por exemplo, o mielheiro, não é? Sim. Em casa, não é?
sei lá, naquela semana você tem um X para gastar, por exemplo, naquele valor, não é? Eu comecei assim. É assim que a gente começa por algum lado. Sim, claro. E eu tinha e tenho excelentes referências dos meus pais nesse aspecto. E eles... eu comecei com pequeninas coisas. Portanto, naquela semana, por exemplo, daquele dinheiro que eu tinha para gastar nas coisas básicas de tomar um café, de comprar um bolo, qualquer coisa que era só mesmo para mim, olha, naquela semana consegui poupar 2 euros para dentro do milheiro. Não vou mexer mais. É uma forma de nós irmos nos habituando, não é? A ir poupando. E às vezes, quando damos por isso, pensamos: epá, afinal eu consigo poupar. Isso é muito giro. É Poupou verdade. 20 cêntimos, mete dentro do milheiro. Isso é fantástico, porque cria o hábito, lá está, a consistência do fazer, cria o hábito. E depois já estamos habituados a fazer, e se calhar, em vez de 2, conseguimos poupar 10. E vamos aumentando a partir daí. Por causa eu também comecei assim, eu tinha um milheiro, eu punha sempre as moedinhas, e eu só abria no dia dos meus anos. E quando tirava, e o milheiro estava praticamente cheio, eu ficava, é lá, posso fazer com este dinheiro uma coisa fantástica. Posso usar para mim, posso ir jantar fora nos meus anos, e fazia sempre, era sempre um hábito. Juntava até o meu dia de anos e no dia de anos eu abria e decidi o que é que eu queria fazer com aquele dinheiro. Jantar fora, comprar uma coisa para mim, era para mim. Aquele dinheiro foi o que eu fiz. Eu poupei ao longo do ano em moedinhas e aquilo acumulou aquele valor. Portanto, E muitas era vezes fantástico. até investir em coisas que nós queremos, não é? Por exemplo, aqueles exemplos que eu estava aqui a dar, por exemplo, da blusa ou da roupa que nós queremos, não é? Porquê que tem que sair do orçamento familiar? Porquê que eu não posso Exatamente. juntar e se calhar daqui a 2 ou 3 meses eu consigo comprar uma blusa, consigo comprar um par de sapato sem sobrecarregar o orçamento familiar? Portanto, são aquelas pequeninas coisas que nós vamos nos habituando. Porque quando você começar a ganhar o hábito de meter a moedinha dentro do milheiro, Não aquilo... subestimem, Pois porque não. é incrível. A sério, a gente está sempre desejosos de que chegue ao final da semana e conseguimos poupar e pomos lá. E depois nós pensamos, olha, realmente estou a precisar de uma mala, ou realmente estou a precisar de uma camisa ou de uma blusa. E também nós temos a nossa independência financeira, que é muito importante. E sabe tão bem, não é? Podemos fazer isso por nós e para nós. Ou seja, colocamos aquela moedinha, aquilo transforma-se numa peça ou num jantar ou no que for e sentimos tão bem. E a questão da independência financeira é exatamente isso. É sentirmos bem com o dinheiro que nós temos. Ou seja, a liberdade financeira é estarmos à vontade com o dinheiro. Ou seja, podemos estar tranquilos, sem estarmos preocupados, sem ser uma questão de stress, não é? Uma tensão que andamos aqui preocupados constantemente porque vamos gastar X ou Y e estamos preocupados. E a questão da independência financeira é podermos não preocupar de todo, porque já fizemos o trabalho, o dinheiro já está a trabalhar por nós, portanto, a independência financeira no limite é podermos parar de trabalhar, se quisermos, e não temos que preocupar com dinheiro. Portanto, isso é o estágio, vamos dizer, máximo em questão financeira, ou seja, atingir a independência financeira, não termos mais que trabalhar, se não quisermos, e trabalharmos se quisermos, porque nos apetece e fazemos uma coisa que nós gostamos muito. Portanto, este investir na nossa liberdade financeira vai potencializar, fazermos o que nós mais gostamos e não estarmos preocupados se vem dinheiro dali ou não. Portanto, Eu acho que é muito importante para as mulheres termos essa independência financeira, mesmo estando casados ou não, não tem nada a ver, ou estando num relacionamento ou não, mas termos a nossa independência financeira. Eu preciso comprar uma coisa mais íntima, olha, preciso ir comprar um sutiã, preciso comprar umas cuecas, coisas nossas. Não preciso de ir pedir o dinheiro ao meu marido, ou não preciso de ver, como é que eu vou fazer para comprar. Não, eu vou juntar. Eu vou juntar e eu vou conseguir comprar. Portanto, habituar-me, não é, a eu própria caminhar para os meus objetivos, porque há coisas que não precisam de sair do orçamento diário, ou mensal, por exemplo, da família, porque às vezes é uma sobrecarga muito grande. sim, não é? sim. E muitas vezes, principalmente de famílias em que têm os filhos e tudo mais, principalmente quando estão nas várias idades e que cada um está no seu sítio, e que a gente quando chega diz, quando eles nos dizem, mãe, preciso de dinheiro para a escola, mãe, preciso de dinheiro para isto, preciso de dinheiro para aquilo, a gente diz, bolas, é sempre a sair. Não é? A gente pensa, então há certas coisas que nós podemos minimizar, e não é com coisas grandes, é coisas pequeninas, não é? E que nos dá um prazer muito grande, não é? Uma das coisas que eu gostei muito de fazer, eu ia ver montras e via as pessoas vestidas e via os manequins vestidos com os fatos e com as saias e com as blusas e sempre com o sapatinho, sempre com a mala. E eu olhava para ali e dizia, eu vou conseguir fazer isto. Então eu ia poupando, exatamente aquela questão do milharzito. E chegou a uma altura, que eu hoje já faço isso
tranquilamente, mas ao princípio dizia, epá, vocês, este mês custou ali um bocadinho a juntar, porque depois nós queremos ganhar esse hábito. E chega uma altura que nós próprios conseguimos fazer isso. Não precisa de sair do orçamento familiar, porque nós vamos, daquilo que sobra, nós vamos conseguindo fazer uma coisa bonita. E outra coisa que eu também acho importante, não sei se a Michelle concorda comigo, que é, ok, eu tenho aquele dinheiro para investir, mas eu não preciso investir todo. Eu posso guardar também uma parte e não precisar de o gastar todo. Claro. Porque às vezes acontece, ok, juntei dinheiro todo, agora vou ali e compro um telefone. Prontos, lá se foi dinheiro todo. Sim, sim, sim. Não é? Mas lá está. Isso é muito importante e até criarmos aqui o que eu chamo de reserva de emergência, ou seja, deixarmos ali um dinheirinho de parte, que pode ser, lá está, para alguma emergência, ou seja, nem gastamos todo, nem investimos tudo, porque temos aquele dinheirinho, se precisarmos de alguma coisa, uma emergência, sei lá, alguma coisa que avaria em casa, um acidente, infelizmente, nunca ninguém está a contar com acidentes, e que pode ser preciso aquele dinheirinho, ou seja, temos o dinheirinho poupado para os nossos objetivos, temos o dinheiro investido para o nosso futuro e temos aquele dinheirinho de parte que esquecemos um bocadinho que ele existe, mas se aparecer qualquer coisa, não temos que nem tirar de onde estamos a investir, nem dos nossos objetivos, onde estamos a poupar, e está ali descansadinho para emergências. Portanto, se aparecer qualquer coisa, também serve para isso. Portanto, podemos direcionar o dinheiro para várias coisas. E eu gosto de dar sempre um nome e um trabalho ao dinheiro. Portanto, tu vais para a poupança, tu vais para o investimento, tu vais para a reserva de emergência, tu vais para os gastos. Portanto, o dinheiro está todo indicado, tem todo o seu trabalhinho. Portanto, no limite é como se está tudo a funcionar, não tenho que me preocupar. Portanto, o dinheiro está indicado, está feito. E que dicas é que pode dar mais para as mulheres? Bom, em específico para as mulheres, eu acho muito importante realmente olharmos para nós mesmos e percebermos primeiro de tudo o que nós queremos. Lá está, se é a tal blusa, acho que é o ponto principal, nos conhecermos a nós mesmos, percebermos o que é mais importante para nós, as nossas prioridades, seja em termos de valores ou em termos mesmo de coisas concretas, se é uma viagem, curso, se, por exemplo, se é tirar a carta. Exatamente. Portanto, são coisas muitas vezes que requerem um investimento, não é? E que se nós conseguimos ter a noção minimamente daquilo que nós queremos, nem que seja só um projeto para o futuro, já nos vai dar ali um incentivo maior. E muitas vezes até potencializar na nossa carreira. Nós sabemos que se tivéssemos aquele curso ou falar uma certa língua, nós conseguimos até aumentar o nosso rendimento, o nosso salário e crescer na nossa carreira. E às vezes é pequenos passos, pequenas conquistas que nós vamos tendo que vai ser muito importante para o futuro, ou seja, para ganhar mais, para ter uma concretização de sucesso no nosso trabalho, na nossa carreira, e se calhar temos que poupar um bocadinho para conseguir fazer aquele curso, ou fazer aquelas aulas de francês, ou o que for. Portanto, é muito importante sabermos onde é que nós queremos ir, onde é que nós queremos chegar e desconstruímos a partir daí todos os passinhos que precisamos dar até lá. Acho que esse é o mais importante, até mais do que, lá está, números. Depois é uma questão aqui de ajustar na realidade de cada um. Primeiro sabermos onde é que nós queremos ir, onde é que nós queremos chegar. Muitas vezes nós também pensamos, eu não valho nada, ninguém gosta de mim, estou a passar uma fase muito complicada, não gosto de mim própria, mas nós temos que começar por um lado, temos que começar por um objetivo. E um dos grandes objetivos é você tem uma vida e tem que fazer alguma coisa de boa com ela. É por isso que nós temos a vida, não é para fazer disparates. A gente às vezes faz uns disparates pelo meio, não é? Pronto, levantamos, batemos com a cabeça, levantamos outra vez e andamos e vamos pelo nosso caminho, mas todos nós temos valor e todos nós temos que entender que, todas as mulheres têm que entender também que nós conseguimos fazer alguma coisa. Nós somos donas da nossa vida, da forma como nós conduzimos a nossa vida. E isso tem que estar muito presente hoje em dia. Sim, acho que parte da minha mentoria também leva aqui sempre um boost emocional e motivacional que eu levo com as mulheres com quem eu trabalho, porque não sei se é algo nosso, talvez, pela forma como nós crescemos ou isso, temos às vezes aqui um bocadinho de falta de autoestima, de olhar para nós e confiarmos em nós, ou seja, confiarmos realmente nas nossas capacidades, confiarmos no que nós somos capazes, no potencial que nós temos, e não só na área financeira, em tudo. Portanto, eu vejo muitas mulheres que conseguem fazer tanto e são incríveis naquilo que fazem, mas se calhar não veem nem metade daquilo que elas fazem ou que são capazes de fazer. Portanto, essa parte emocional e essa parte motivacional que eu também tento sempre colocar quando eu falo com elas é muito importante, porque às vezes basta alguém dar-nos esse apoio, dar-nos um empurrãozinho no sentido, não, eu consigo, eu vou conseguir. E não só na parte financeira, mas em tudo, não é? E o que acontece muitas vezes é que
depois da mentoria, há um empoderamento, porque a pessoa sente-se confiante, não, eu consigo fazer isso, eu consigo gerir as minhas finanças, e acaba por alastrar nas outras áreas da vida. Então, se eu consigo gerir as minhas finanças, eu consigo fazer isto, consigo poupar, então eu também vou conseguir aquele trabalho de sonho que eu quero, fazer aquela viagem, ou então ter a família que eu quero, e tudo por aí adiante, ou seja, acaba por contaminar, de uma maneira positiva, esse empoderamento, essa confiança, essa boa disposição e motivação que muitas vezes nós precisamos. Portanto, sim, são todas capazes e são todas essas coisas são possíveis de acontecer. E mais alguma dica? Dicas. Portanto, primeiro saber, lá está, onde queremos chegar, e se calhar vamos recomendar começar a falar connosco de uma maneira diferente. A parte da mentalidade é muito importante, ou seja, mudarmos a forma como nós falamos, não só com o dinheiro, ou em temas relacionados com o dinheiro, mas com nós mesmos, porque toca muito também essa parte interior e aqui com uma questão motivacional. A maneira como nós falamos connosco é 90% a maneira como nós pensamos quem nós somos, não é? Nas capacidades que nós temos. E em relação com o dinheiro, é tal e qual, ou seja, não, eu sou capaz de ganhar mais, não, eu vou conseguir. E mudarmos, ou seja, primeiro apanharmos, quando pensarmos numa maneira, não, se calhar eu não consigo, isto é muito caro, não é para mim. Não, eu posso. Ainda não não, consigo. mas eu vou conseguir. Exato. Ou seja, começar a mudar estes pensamentos, essas ideias que passam pela nossa cabeça, na área financeira e não só, porque acaba por impactar muito a forma como nós estamos depois na vida e como lidamos depois com o dinheiro também. Um conselho para as mulheres, para as raparigas, porque eu acho que isto é uma área muito importante para todas as idades. Hoje em dia, como dissemos há pouco, começa-se tudo muito mais cedo, esta parte, principalmente de se mexer com o dinheiro e da forma como nós o vemos. Um conselho para as mulheres? As mulheres mais jovens, portanto, eu diria mesmo começar desde cedo a perceber, então, se, por exemplo, têm o primeiro salário, o primeiro dinheirinho, a primeira mesada, perceber então como é que podem fazer o máximo com aquele dinheiro e até realmente pensar até em investir parte ou colocar algum dinheirinho de parte já para alguma emergência ou para alguma poupança que queiram fazer uma viagem, comprar o primeiro carro, tirar a carta, algo do género. Portanto, dar sempre uma perspectiva não só de o gastar, mas de poupar e de ter outros objetivos por fazer. Portanto, no início eu acho que com a mesada, às vezes pensamos, ok, então vou gastar este dinheirinho porque depois vem mais. Então começámos a pensar realmente, se eu colocasse alguma coisa de parte e acumular durante um tempo, se calhar eu consigo fazer alguma coisa por mim própria, não é? Ou seja, consigo fazer isso daqui a algum tempo. Portanto, acho E não que é pensar que é um processo doloroso. Não. Agora vou guardar ali, aquilo até me vai doer, porque aquilo está ali, eu queria mesmo usar, aquilo está mesmo no milheiro ou na conta, ou seja, onde for, e eu não posso mexer. Não, nós temos que pensar nisto como um processo para eu chegar a algum lado. Exatamente. Não é? Porque nós vivemos muito no instantâneo e às vezes o instantâneo e o muito rápido e o muito depressa deixa-nos ali assim um bocadinho, às vezes, com falta de paciência, não é? Mesmo para aquilo que nós precisamos de fazer na nossa vida. Não é? Porque as coisas não são instantâneas, não é? Nós não somos instantâneos, nós somos humanos, nós levamos um tempo, não é? E também dar tempo a nós próprios nesse processo. Sim. A questão do momentâneo é muito... As pessoas querem viver o hoje, não é? E não pensar no amanhã. A verdade é que a maior parte das vezes o amanhã vai acontecer. A nossa longevidade está cada vez maior, ou seja, chegamos aos 80 anos, lindas e fabulosas, e por que não prepararmos esse percurso, não é? Para quando chegarmos lá ainda termos mais tranquilidade e tudo mais, sem deixar o hoje de acontecer e de vivermos o hoje, ou seja, não viver só no momento, lá está, mas também programarmos e planearmos para o futuro. Normalmente acho que há tudo um equilíbrio, podemos ver o hoje com tranquilidade e com prazer, mas também podemos planear para o futuro, ou seja, quem vive só no hoje acaba por esquecer amanhã, mas vai depois, se calhar, sofrer um bocadinho amanhã, porque vai ter que correr atrás do tempo, porque não poupou ou porque não planeou antes. Portanto, depois vai parecer um esforço muito maior mais tarde. Portanto, dá para fazer tudo, dá para aproveitar o hoje, dá para planear para o amanhã, portanto, acho que é um bom equilíbrio. Michelle, acho que tivemos uma conversa fantástica. Eu também acho. Eu também acho que foi muito bom. E você também gostou, não gostou? Para quem quiser encontrar a Michelle e até os serviços que a Michelle tem, como é que pode fazer, Michelle?
podem contactar pelo Instagram, seja pela minha página, Michelle_mentora financeira, e lá tem todos os meus contactos, podem entrar em contacto comigo, falar comigo, se quiserem trabalharmos juntos, fantástico. E também tem lá muitas dicas, ou seja, diariamente tem sempre posts, stories e tem sempre vídeos informativos com dicas. Todos os meses há um tema, portanto, no mês de fevereiro falei muito sobre finanças para casais, ou seja, com o tema dos dias de namorado, ou seja, falar muito sobre como dividir sobre finanças, e este mês de março é focado para as mulheres, para o empoderamento feminino. Portanto, acho que podem encontrar lá muitas coisas boas. Exatamente. Muito obrigada. E até uma Obrigada, próxima. Até uma próxima. E pode recorrer aos serviços da Michelle, porque vai ficar muito bem servida e tenha a sua independência financeira e seja feliz. É isso que, acima de tudo, nós aqui no Manhãs na TV desejamos. E agora nós vamos ter uma rúbrica com a nossa querida Ruth Souza. Quando se tem um evento, como é que é gerir tudo? Oh, Ruth, ajude-nos lá, que é para ver se a gente vai fazer as coisas como deve ser. Olá, eu sou a Ruth Souza, mentora de noivas e casamentos, e hoje venho-vos falar de como gerir tudo, ou seja, todos aqueles meses, e há noivos que estão anos a planear o casamento, depende das expectativas, mas todos aqueles meses, vamos balizar aqui um ano, de todos aqueles meses de preparação para como é que vamos gerir isto tudo, sendo só um dia, meses e meses de preparação. Então é muito simples, aqui a organização é fundamental, fazer parte do plano da noiva, e esta organização vai ajudar que no final, nos dias antes, nas semanas que antecedem o grande dia, também te ajudem a planear, a responder aos profissionais e a perceber aquilo que falta e aquilo que não falta. Muito bem, então vamos preparar, são dias de preparação, são meses de preparação, são horas de expectativa, e aqui a expectativa é o principal que deves gerir. Pensa, confia em ti, pensa que tiveste meses a planear o teu sonho e que o essencial vai ser então fazer com que os profissionais que contrataste, confiares neles, fazer com que eles saibam tudo aquilo que tu fizeste. E como é que tu vais fazer isto? Vais fazer um timeline, o guião do dia do teu casamento. Isto é muito importante, há formas de teres apoio, e muitas vezes quem tem o wedding planner é ele que faz este timeline, este guião do teu dia, mas se tu o fores fazer também te vai ajudar a ter mais tranquilidade, porque vais saber tudo aquilo que vai acontecer no teu dia. Aqueles meses todos, vamos projetá-los para o dia do casamento. E aqui o ponto base da construção de um timeline que deves ter em atenção é sempre, e é a base de todo o dia do teu casamento, a hora da cerimónia. Então vamos começar pela hora da cerimónia e depois então é que vamos recuar à preparação da noiva, à preparação do noivo e depois então seguir o pós-cerimónia. Mas aqui na preparação da noiva é muito importante teres em atenção vários detalhes, e esses detalhes, a construção desse guião, é muito importante conhecer, tendo algum conhecimento técnico. E aqui, quando tu não o tens, o ideal será falares com os profissionais que vão estar na preparação da noiva. E quem são eles? Make-up, cabeleireiro, fotógrafo, videógrafo. Então aqui vamos ver qual é o tempo que cada um necessita para fazer tudo aquilo que faz parte do teu sonho. É muito importante, quando falas com o fotógrafo, dizer-lhe aqueles momentos da preparação que tu queres, aqueles detalhes que tu queres que sejam destacados. Isto é tudo muito importante ser antevisto para ser, no dia, o profissional ter em consideração aquilo que tu queres. E dessa forma tu podes então apresentar-lhe o guião do dia do teu casamento, onde vais ter sempre em atenção também timings com calma, com tempo. Pensa que uma make-up demora uma média de 1h30, uma cabeleireira, se forem profissionais diferentes, outra hora e meia, se forem profissionais, ou seja, 3 horas de preparação só para make-up e cabelo. Não é nada de exagero, por isso há que colocar tudo com muito tempo de antecedência antes da cerimónia. Nós em Portugal ainda temos as cerimónias muito cedo, o que quer dizer que ainda há muitas noivas madrugadoras. Depois desta preparação, que deves incluir sempre o teu pequeno almoço, é muito importante. Mas eu não tenho fome, eu tenho muito stress. Sim, mas come qualquer coisa, porque também tem a sua piada. Mas será que queres ser a noiva que vai ter um fanico no altar? Não. Por isso, o pequeno almoço tem que ser incorporado. Desta forma, vais avançar e vais ter em consideração um timing muito importante.
o tempo que é necessário da preparação da noiva, da tua casa, até ao local da cerimónia. Isto é muito importante. Mas são só 5 minutos. Sim, mas coloca no timeline, porque o timeline vai colocar todos aqueles pontos e tu vai ser um dia intenso que tu vais querer que tudo aconteça e queres que nada fique esquecido. Por isso vamos contabilizar. Aqueles 5 minutos da deslocação também vão para o timeline. Passado o timeline, vamos ter as entradas na igreja, que têm que estar no timeline. Para que, com a entrada do noivo, se tem uma música, e quem disse a igreja diz a cerimónia, seja qual for, porque na cerimónia civil e na cerimónia simbólica tu podes colocar as músicas que quiseres e o número de músicas que quiseres, por isso, se tiveres, colocas essa música também no timeline e o mais descritivo possível, porque assim também vai ajudar com que os profissionais saibam tudo aquilo que tu andaste meses a planear, a sonhar, porque no dia tu vais estar off, acredita em mim. Só vais usufruir das tuas pessoas, do teu dia, do teu momento, se conseguires fazer um off. Confiar naqueles profissionais e este guião transmitir tudo aquilo que tu queres, transmite e no dia vais estar off. Então vamos à cerimónia, houve as entradas na igreja com as respectivas músicas, o número todo de entradas que tu entendeste, depois a saída dos noivos, vamos colocar novamente no timeline a deslocação para o espaço. Se a cerimónia for em espaços diferentes, vamos lá, novamente, aquele timing que é necessário de trânsito. E no trânsito, imagina que são 5 minutos, podes colocar 10, porque às vezes há um imprevisto na estrada, nós assim não perdemos timing nenhum e tudo vai acontecer. Claro que há um ponto muito importante, imagina que a tua cerimónia termina às 16 horas e às 17 começa o coquetel, mas por algum motivo começou às 17h10. Tu não vais estar no dia do teu casamento a olhar para isso. Esse já vai ser um tema que os profissionais vão gerir, porque é que houve aquele atraso e se há necessidade de recuperar o timing. Por isso, aqui é só uma orientação, é uma forma de tu conseguir explicar aos teus profissionais aquilo que tu queres ter no dia do teu casamento. E tu e a tua cara metade também deve ter lá uns pontos que devem querer acrescentar. A partir daqui, todas aquelas, se tu queres fazer uma surpresa ao noivo, todos aqueles detalhes, os momentos, devem estar todos descritos. Imagina o próprio corte do bolo. Esta informação é muito importante para o fotógrafo, porque se o fotógrafo sabe a hora do corte do bolo, ele antecipadamente vai preparar todos os ângulos e qual é a melhor perspectiva, qual é a luz que é necessário, a objetiva dele, a lente que ele necessita, se necessita de luz e isto tudo, o que é que vai representar? Uma foto fantástica. E isto tudo só é possível com uma prévia preparação. Espero que tenhas gostado. Um grande beijinho e até à próxima. Muito obrigada, Ruth, por tudo aquilo que nos ajudou aqui a entender e como é que nós devemos planear a grande cerimónia, não é? A cerimónia do casamento ou do evento que nós tenhamos. Há sempre muitos pormenores que são essenciais e a sua ajuda é sempre muito preciosa. Portanto, nós depois contamos consigo também noutra rúbrica. Portanto, muito obrigada. E para si que nos acompanhou, nós tivemos um programa fantástico. Você não achou? Eu achei. O nosso programa foi fantástico. Tivemos a conversa com a nossa querida Michelle Gaspar. Ela é mentora financeira. Hoje um pouquinho o tema mais virado para o lado das mulheres, já que estamos em março e estamos a festejar também o Dia Internacional da Mulher. Portanto, foi um tema bastante agradável e eu espero que você tenha gostado de tudo aquilo que nós trouxemos hoje para si. Contamos consigo num próximo programa, novos temas, novos convidados, sempre o melhor para si, porque você é o nosso convidado de honra. E já sabe, esta entrevista vai estar disponível para si daqui a 2 semanas no nosso canal do YouTube, Curiacos TV, e depois no Manhãs na TV você consegue ver todos os programas onde você pode ver, rever e partilhar. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã, que a sua manhã continue maravilhosamente. E você diz assim, oh Sara, mas eu gostava de ir aí. Pode vir, traga o seu projeto. Entre em contato connosco, no nosso e-mail, manhãjatv@gmail.com, ou mesmo através do nosso contacto telefónico ou mensagem privada no Facebook. Não perca a oportunidade de trazer até nós e até ao mundo o projeto que é importante para si. Adoramos a sua companhia, sempre consiga esse lado. Tchau, tchau. Até lá.